nome é Daniel, eu sou analista de infraestrutura aqui na Domo Soluções, conduzo projetos Dell e principalmente Microsoft. Também apoio no suporte de empresas que utilizam essas soluções. Opa, meu nome é Vitor, sou analista de infraestrutura aqui na Domo Soluções também, com foco Microsoft. Eu sou o Rafael Benac, sou coordenador de TI aqui na Domo Soluções e hoje a gente vai bater um papo então sobre Intune, né? Muitas empresas nos procuram, né, Vitor e Daniel, aqui na Domo Soluções, justamente depois do advento da pandemia. A gente teve aí um grande movimento dos colaboradores irem para casa e as empresas falarem como que eu vou gerenciar esse dispositivo que está sobre o poder do meu colaborador, mas não está mais dentro da minha empresa. Já está em uma outra rede, está em poder de outras pessoas que precisam então fazer esse gerenciamento. Com isso, a Microsoft então disponibilizou para nós, né, o Intune. Na verdade, a gente já tinha, mas ele foi aprimorando cada vez mais então o Intune. Basicamente, então, Daniel e Vitor, o que é o Intune? Qual que é o grande propósito que o Intune vem para entregar de valor às empresas? Então, como você tinha falado, né, o Intune ganhou mais força durante a pandemia ali, né, justamente por essa demanda das empresas de gerenciar o dispositivo remotamente. E o que ele entrega, basicamente, entre aspas, né, é esse gerenciamento remoto mais consolidado, né? Então a gente perde aquele vínculo que a gente precisa ter com o AD, usar VPN para gerenciar o dispositivo, aquela dor de cabeça de alteração de senha, o teu colaborador está remoto, tem que formatar a máquina, então ele traz tudo isso e mais um pouco, né, para facilitar esse gerenciamento dos dispositivos remotamente. Sim, exatamente, né? O Intune ele é uma solução da Microsoft totalmente em nuvem, né? É um MDM, né? Um Mobile Device Management, ou seja, é um gerenciamento de dispositivos, digamos assim, e ele funciona totalmente em nuvem, né? Então a gente não precisa ter um servidor on-premises mais para fazer todo esse gerenciamento. A gente consegue fazer a partir do portal da Microsoft, né? Um portal administrativo do Intune, onde a gente consegue fazer toda essa gerência, toda essa configuração do gerenciamento dos dispositivos da sua empresa. Falando então em dispositivos, o que a gente consegue controlar? A gente consegue controlar notebook, desktop e o que mais? O que mais a gente consegue controlar? Somente isso, celular? A que nível de controle que a gente consegue chegar nesses dispositivos, Daniel? Então, o Intune ele permite que a gente controle, gerencie diversos dispositivos, seja Windows, iOS, Android, dispositivos Linux também, né? É um pouco restrito, né, ao Ubuntu, mas ele também entrega essa possibilidade. Um ponto a se ressaltar é que ele é mais completo para dispositivos Windows. Justamente porque a Microsoft possui mais familiaridade com seus produtos da sua própria empresa, vamos dizer assim, mas ele não se limita a isso. Então eu consigo utilizar celulares, eu consigo utilizar servidores Linux então para gerenciar então esse tipo de dispositivo, né? Ô Vitor, o que eu consigo fazer no celular tudo? O que eu consigo disponibilizar para o meu colaborador lá que está com o meu celular, na verdade celular da empresa, né? O que a gente consegue controlar nesse dispositivo móvel, vamos dizer assim? Nós temos muitas opções de gerenciamento, como gerenciamento de aplicativos que vão ser instalados, gerenciamento de até uma área de trabalho diferente para o pessoal e a área de trabalho para a empresa, né? Então a gente tem várias opções para isso, né? Lembrando que a gente também tem essas opções, elas variam de acordo com o enrollment que tu vai fazer do dispositivo. A gente tem 4 tipos de enrollment que eles vão desde um celular totalmente pessoal do colaborador, que você só vai mostrar alguns aplicativos da empresa, até um mais restrito que você pega um dispositivo e é um usuário da empresa com ferramentas só da empresa. Legal, excelente. E Daniel, inúmeras empresas, inúmeros clientes falam pra gente aí, Bena, eu perdi o meu celular, eu perdi não, o meu colaborador foi lá, perdeu, aconteceu alguma coisa, sendo o celular, sendo o notebook, desktop obviamente é mais difícil. O que a gente consegue fazer no Intune nesse caso de perda de dispositivos? Então, o Intune ele ajuda bastante nessa questão, tá? Ele tem recursos para localizar o dispositivo e também tem recursos para fazer uma limpa no dispositivo ou uma formatação remota.
justamente voltada nesse intuito de proteger os dados, as informações da empresa em caso de roubo ou de perda. Legal. Então tá. E o que a gente sabe, assim, o básico, vamos dizer assim, é que a gente tem uma opção lá, eu vou ingressar o meu dispositivo no Intune. A gente consegue fazer inúmeras configurações desse dispositivo, desde os mais básicos, que é a troca de papel de parede, padronização de aplicativos, que nem vocês já falaram, mas aí voltando mais agora para a parte de segurança. Como que a gente consegue ajudar as empresas nessa parte de segurança, seja de usuário local, seja de troca de senha, como que o Intune consegue agregar valor a isso? Perfeito. Assim como no Active Directory tradicional, né, que as empresas já utilizam há muitos anos, o Intune ele possui soluções como o BitLocker e também o Laps, que são soluções totalmente voltadas para segurança, né? O BitLocker seria a criptografia do seu dispositivo. Uhum. Então, em caso de perda, apenas com uma chave de descriptografia para a pessoa que encontrar o dispositivo conseguir ler todas aquelas informações que estão no HD, né? E o Laps, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nessa solução, mas ela é voltada para o gerenciamento do usuário administrador da máquina. Legal. Quando a gente coloca, então, uma máquina na casa do colaborador, a gente tem essa preocupação. Ele vai ter um usuário local ativo, ele vai precisar saber dessa senha, e o que eu consigo fazer no Intune para ele justamente não precisar ter isso? Porque a gente sabe, a partir do momento que o usuário, o colaborador possui esse usuário local de administrador ativo, logando com ele, ele pode fazer inúmeras coisas. Como que o Intune consegue ajudar as empresas perante isso, Vitor? Então, como o Daniel tinha mencionado, o Laps, né? Uhum. Junto com o Entra ID, que eles caminham bem juntos, né? Quando a gente fala de Intune, a gente sempre fala sobre Entra ID também. Você cria uma política no Entra que vai gerenciar esse usuário local, que vai ser geralmente o administrator ou administrador, dependendo da linguagem da máquina, né? E o que ele faz é capturar essa senha e rotacionar ela de acordo com políticas, né? Você pode rotacionar ela em 24 horas, 30 dias, isso é definido por política. Então a gente tem essa possibilidade de customização dessa política para facilitar ou deixar mais difícil esse acesso à senha, né? Então, como é que funciona? Ele captura e traz essa senha para dentro do Intune, onde o administrador do ambiente consegue ter acesso a ela e fazer essa liberação, passar para o usuário para uma instalação de algum aplicativo que ele precisa, ou até mesmo para resolver algum problema na máquina dele remotamente, né? Legal. E falando em resolver problemas remotamente, o Intune também possui algum acesso remoto a esses dispositivos? Como que a gente pode gerenciar eles? A partir do momento que a gente tem o console lá, que a gente consegue fazer tudo remoto, mas a partir do momento, cara, eu preciso acessar esse dispositivo, eu preciso fazer um acesso em conjunto, visualizar a interface gráfica do usuário, como que a gente consegue fazer isso, Daniel? O Intune ele permite, tá, esse gerenciamento remoto dos dispositivos e ele funciona através de um ADD-ON, né? Ou seja, ele tem além da licença para o Intune, a pessoa precisa adquirir um add-on para poder usufruir desse recurso. Beleza, então ótimo, a gente consegue fazer isso, mas a gente precisa então comprar um complemento, que é uma licença à parte para a gente fazer esse tipo de acesso, né? Exatamente. Voltando nessa parte de licença, falando um pouquinho mais aí já da parte financeira, né? É uma grande dúvida que os nossos clientes têm, né? Pô, Bena, que tipo de licença eu preciso ter para eu começar a usar o Intune? O que está contemplado nela? Então, para poder utilizar o recurso do Intune, o seu Entra ID, o antigo Azure AD, ele tem que ter o plano P1, tá? Existem 3 modelos para o licenciamento do Entra ID. É o Entra Free, o Entra P1 e o Entra P2, tá? Então, existem vários tipos de licenciamentos que contemplam o P1, que vão contemplar o Intune também. Um deles é o licenciamento F1, por exemplo, o E3 e o E5. Somente complementando ali o que o Daniel estava falando das licenças, né? As licenças Business Premium também tem para empresas que têm o licenciamento até 300 usuários, né? Legal. Então, o que a gente está chegando na conclusão aqui, falando de licenciamento, é que as empresas possivelmente já pagam o Intune e não utilizam.
Sim, é bem comum, a gente pega vários casos, às vezes, que vai apresentar para o cliente a solução e quando a gente acessa o portal, a gente já se depara com o licenciamento pronto lá e só precisa fazer a implantação do produto daí. Legal, isso é super interessante, pessoal, porque como isso já vem embutido no licenciamento que está no produto de vocês, é só mais a configuração, né? O deploy e a personalização, então, do Intune para justamente a gente conseguir aplicar isso. Daniel, beleza, eu vou colocar o Intune na minha empresa, eu quero fazer o deploy disso. Como que eu vou ingressar os meus dispositivos para eles serem gerenciados no Intune? Então, normalmente as empresas que passam a utilizar Intune, elas já possuem um Active Directory, né? Então, é possível ingressar essas máquinas a partir de uma GPO, né? Uma política de grupo ali, a gente consegue fazer o ingresso dessas máquinas em massa. Legal. E, Vitor, questão de dispositivos móveis, celulares, como que funciona o ingresso desses dispositivos no Intune? Então, como nós temos 4 tipos de ingresso, eles variam um pouco, né? Os mais menos abrasivos, né? Só baixando o aplicativo pela loja de aplicativos do celular. E os mais intrusivos, assim por dizer, a gente tem que fazer uma formatação no aparelho e ingressar logo no início. Então, a gente tem alguns passos ali, alguns dispositivos você tem que clicar algumas vezes na tela de login, varia de acordo de dispositivo para dispositivo. Legal. E como que funciona a questão de Mac? A gente sabe que inúmeras empresas possuem uma pequena gama ou até mesmo uma grande gama de dispositivos não Microsoft, macOS. Como que a gente consegue lidar com esse tipo de dispositivos? É possível ingressar também? É possível ingressar dispositivos Mac sim, tá? A forma de ingresso dele é um pouco diferente, mas ela funciona e com as suas devidas limitações, né? Ela traz os recursos de hardware, traz a máquina inventariada e possibilita também a execução de scripts para gerenciamento da mesma, né? Só lembrando que para adicionar um dispositivo Mac, a gente tem que ter o código que é fornecido pela fabricante, né? Então, quando você vai adquirir esse dispositivo, você tem que solicitar para quem está te vendendo esse dispositivo um código que vai ser inserido no MDM para ingressar o dispositivo. Legal. Lembrando que esse código é independente da ferramenta que for gerenciar esse dispositivo, né? Não é único e exclusivamente do Intune. Nós temos outras soluções no mercado de MDM que todas elas precisam desse procedimento. É algo que é restrito ao Mac. Exatamente. Cada sistema operacional que não é Windows, ele tem suas particularidades na hora de serem ingressados dentro do Intune. Maravilha. Falando mais dessa parte de enrollment, de ingresso, então, dos dispositivos na plataforma, né? Pode ser que gere uma polêmica lá com o usuário final. Eu tenho o meu dispositivo, que é o meu particular, eu vou ter que fazer esse ingresso no Intune, ou eu tenho um dispositivo que foi provido pela empresa, que aí a gente sabe que é a empresa que é responsável por esse dispositivo. Como que a gente consegue tratar esse tipo de situação? Então, pensando nessas normas europeias de proteção de dados e a própria Lei Geral da Proteção de Dados brasileira, a Microsoft já pensou nessas formas de fazer o ingresso de tantos dispositivos móveis quanto desktops e notebooks, enfim. Então, quando se trata de dispositivos que o colaborador é proprietário, ele faz um ingresso não tão abrasivo ali dentro da plataforma. Então, a empresa não vai ter tanta autonomia para gerenciar esse dispositivo. Agora, dispositivos que são de propriedade da empresa já tem uma possibilidade de fazer um gerenciamento mais completo, assim, atendendo as normas de LGPD. Só complementando ali o que o Daniel estava falando, né? Essas 4 formas de ingresso são bem legais. Quando a gente tem essa forma menos intrusiva, que o colaborador tem seu próprio dispositivo, né? Ele libera coisas como só uma lojinha da própria empresa ali, que tu vai ter os aplicativos que vocês usam no dia a dia, né? E quando a gente tem essa maneira de ingresso totalmente gerenciada pela empresa, né? Então a gente pode gerenciar tudo, né? Localização do dispositivo, enfim, senha que vai ter para ingressar no dispositivo e coisas do tipo, né? Legal. Falando em localização do dispositivo, então a gente já sabe que a gente consegue localizar esse dispositivo onde ele está e a gente consegue criar regras por região. O dispositivo só vai poder logar
na conta corporativa se ele estiver dentro do Brasil ou se ele estiver em determinada região. A gente consegue fazer esse tipo de segmentação? Sim, a gente consegue. Na verdade, isso aí é algo que é herdado do Entra, né? Mas o Intune dá suporte para isso. Então, se é definida uma política que aquele usuário só vai poder logar estando em tal região, ele vai seguir essa política conforme parametrizado no Entra, né? Legal. Exatamente. A parte mais interessante, na minha opinião, do Intune é que ele é integrado com as outras soluções em nuvem da Microsoft. Por exemplo, o Entra, onde é possível criar políticas de acesso condicional baseada em localidades. Por exemplo, se a pessoa tentar acessar o portal da sua empresa no 365 a partir de um país que não está listado dentro da minha política, esse usuário é automaticamente barrado. Também é possível criar políticas de compliance, ou seja, políticas de conformidade. Então, o dispositivo, por exemplo, só vai poder funcionar corretamente se ele tiver enquadrado na minha política totalmente personalizada de conformidade. E lembrando que essas políticas elas são integradas também com políticas de acesso condicional e outros recursos que nós temos dentro da Microsoft. Adicionando aí as políticas de compliance que o Daniel comentou, né? A gente pode criar uma política de compliance bem simples, por exemplo, se o colaborador alterou o papel de parede, vai notificar o administrador, tanto quanto a gente pode criar uma política de compliance que se o colaborador desabilitou o firewall da máquina, a gente consegue bloquear o acesso dele, né? Então a gente tem essas duas variantes aí, né? Desde uma política mais simples até algo mais restritivo, né? Então existe tipo uma quarentena. Se algum comportamento anormal for detectado no endpoint da pessoa, a gente consegue isolar esse dispositivo até a TI pegar e fazer alguma ação. Seria isso? Sim, a gente consegue definir ações mais simples antes, como primeira notificação em 3 dias, né? E após 3 dias bloquear a máquina. Então o colaborador vai receber uma notificação no e-mail dele e vai notificar a TI também que o dispositivo não está em compliance. E aí a ação vai ser tomada conforme parametrizado no portal, né? Exatamente, essas opções são totalmente personalizadas e tem uma visualização amigável dentro do portal para a equipe de TI conseguir gerenciar. Então tá, pessoal, agradeço aí o tempo de vocês, a gente vai encerrando mais esse podcast que a gente teve aqui, agradeço aí a presença do Vitor e do Daniel, né? Acho que foi um bate-papo bem produtivo. Pessoal, contem conosco se vocês tiverem alguma dúvida, tá? A gente está aqui totalmente à disposição, eu me coloco à disposição, coloco à disposição todo o meu time técnico, então, para ajudar vocês. Como a gente falou aqui, muitas vezes as empresas já estão pagando isso e não usam. Esse que é o mais surpreendente, né? Então, contem conosco, por favor, nos contatem caso precise de alguma coisa. Um grande abraço. É isso aí, esse foi, como o Bena falou, né, um overview sobre o Intune, né? Se vocês quiserem saber mais sobre isso, podem entrar em contato com a Domo. Nós temos não somente eu e o Daniel, nós temos diversos especialistas na ferramenta, então fiquem tranquilos e se precisarem, só entrar em contato. É isso aí, esse aí foi o nosso papo sobre o Intune e se você ficou interessado nessa solução, pode contar com o nosso time aí para apoiar vocês nessa nova jornada. Senta o dedo. Senta o dedo no like. Não, isso daí corta. Isso daí corta. Não, pode mais.